Oi, pessoal, muito boa noite. Estamos chegando ali nesse final de ano maravilhoso, né? Esse período de festividades. E a gente está aí também no nosso penúltimo tédio, Temas Espíritas em Debate. Nosso companheiro e nosso amigo, né, de Goiás, o Elias Moraes, está com a gente aí para trazer, expor um pouco das suas ideias para a gente nessa noite, para depois a gente partir para aquele bate-papo gostoso, né? O Elias Moraes, ele vai falar para a gente um pouquinho, nosso tema da noite, como que a gente deve entender as expiações coletivas. Já já a gente passa para você, Elias, você fala um pouquinho aí de algum projeto que você anda fazendo ultimamente, depois parte para o tema, tá? Mas agora eu Beleza. vou pedir a Beth para fazer uma prece para a gente e logo logo a gente passa para o Elias. Amigo Jesus, abençoada seja essa esperança que descobrimos em nós a cada dia. São nas lutas diárias que descobrimos a nossa força e a nossa capacidade de vencer. Mas, Senhor, há tantos que estão perdidos, sem rumo. Nós pedimos por eles, que saibamos ser paz e alegria para eles, em todos os momentos. Que saibamos ser inspiração para os que sofrem e consolo para os aflitos. E que a nossa felicidade desse momento perdure durante todo o estudo sob a direção do Elias e permaneça nos nossos corações. Assim seja. Elias, você está em casa, fique à vontade. Estou em casa, muito em casa. Gente, muito obrigado pelo convite, né? Que já fui lá atrás e foi acertada essa data exatamente, porque dependia de eu terminar o grupo de estudo crítico do Livro dos Espíritos. Então, assim, é uma alegria estar de volta, né? E eu espero poder estar muitas vezes. Bom, já que é para eu me apresentar primeiro, vou dizer o que eu estou fazendo de ultimamente, né? Nesse momento eu estou me dedicando mais, eu vendi uma parte do canal Fronteiras do Pensamento Espírita lá para o Gabriel, né? Uma bagatela de 10 mil bônus hora, então ficou assim um negócio bom para ele, parcelado em 20 anos, né? Então ele vai me ajudar lá no Fronteiras, e isso vai ser muito bom, porque alivia um pouco o trabalho que para mim estava um pouco intenso, né? E eu tenho também me dedicado a produzir esses vídeos curtos, né, sobre temáticas diversas, de acordo com o que vai acontecendo, tanto no ambiente quanto na rede social, e às vezes até em determinadas datas, como foi o Novembro da Consciência Negra, né? Então, tem sido uma experiência muito enriquecedora, muito boa, porque a gente interage com muita gente de fora, muita gente que a gente não conhece e que acaba vindo trocar ideia, né? E tem sido muito interessante, sobretudo, porque tem muita, mas é muita gente que comenta. Eu até peguei mais um comentário hoje, a pessoa fala assim: olha, eu já tinha desistido do espiritismo, né? Mas vendo seus vídeos, me animei a estudar novamente. Então, isso me deixa muito feliz, porque esse é o público-alvo que eu elegi para todo o meu trabalho. Eu não escrevi contextualizando Kardec, nem o processo mediúnico, para quem está feliz dentro do centro espírita e nem quer discutir nada daquilo porque está confortável, né? Eu escrevi para aqueles que já tinham, como eu, dúvidas que poderiam inviabilizar a sua continuidade no movimento espírita. Porque quando a gente tem muita dúvida e não consegue resposta, a tendência é a gente ir esfriando o entusiasmo, né? Então, eu tenho me dedicado a essas pessoas e estou muito feliz pelo resultado que tem retornado para mim, né? E espero que Parabéns. vocês sejam meus colegas de feedback para me alertar quanto a um ou outro exagero ou inconveniência.
Nós vamos então conversar hoje. O tema que me foi passado pelo Eli é como entender as expiações coletivas. E aí eu achei melhor dividir em três tópicos. Fazer um histórico da ideia, como é que essa ideia vai surgir no meio espírita, tá? E depois, quais são os questionamentos que a gente tem que fazer em torno dela para a gente fazer, trabalhar de maneira racional. E por último, responder a pergunta que é como entender. Eu vou fazer uma tentativa de resposta. Em primeiro lugar, esse assunto ele vai começar, eu vejo o embrião nele, lá no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, né? Nos flagelos destruidores. Então, ali a gente vê já um esboço dessa ideia, e é bom que a gente perceba que ali a abordagem que consta naquela parte do Livro dos Espíritos, ela é predominantemente teológica, né? E, ao mesmo tempo, teleológica. Ela sempre remete a uma vontade de Deus, a um Deus que quer, né? Um Deus, eu vou usar o texto da questão 737, um Deus que golpeia a humanidade para fazê-la progredir mais depressa, né? Então, assim, a gente tem que entender que essa linguagem, eu até fiquei pensando, gente, será que isso aqui era um dos padres da Santa Inquisição, para usar uma expressão tão forte assim nesse diálogo? Mas era com certeza alguém da tradição católica que tinha essa visão de um Deus que chega o chicote no povo para fazer o povo andar mais depressa, né? E esse espírito que dialogou com Kardec, ele entende que, por pior que seja a coisa, sempre há benefícios. Então, assim, é uma visão que acredita que tudo visa um determinado fim. E isso é uma visão complicada numa perspectiva puramente filosófica, né? A gente imaginar que tudo que acontece visa um determinado fim, atende a uma determinada intencionalidade. Essa é uma visão que a gente precisa discutir com muito cuidado. Eu até pus aqui na minha anotação, será, né? Porque na questão 738 ele vai dizer, é preciso castigá-lo, né? Castigar o ser humano no seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então, assim, é uma visão que eu penso que a gente precisa ser capaz de olhar com cuidado, né? Porque se a gente for ver as tragédias coletivas dessa maneira, aí a gente vai estar justificando muita barbárie. A gente vai justificar a escravidão, a gente vai justificar a Santa Inquisição, a gente vai justificar a caça às bruxas, a gente vai justificar as cruzadas, a gente vai justificar tudo, né? Então, eu penso que é um ponto que merece um olhar cuidadoso. Na questão 740 e 741, já vai ter uma contribuição interessante. Com certeza, o espírito não é o mesmo, é outro, tá? Porque ele vai entender ainda na perspectiva das provas, mas para exercitar a inteligência humana, para testar a capacidade de abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, e, ao mesmo tempo, desenvolver espírito de prevenção. Eu achei esse mais interessante, sabe? E aí Kardec vai comentar que a peste, eu vou pegar aqui a Covid, a fome, lá em Gaza agora, que o pessoal está morrendo de fome, tem gente morrendo de fome em Gaza, ou em Cuba, né? Em Cuba, que a gente recebeu notícia lá esses dias de um colega nosso que estava querendo ir para lá e teve o visto negado, e a gente conversa muito com as pessoas lá, tem gente passando muita fome em Cuba, né? As inundações, quando a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, na Turquia, em vários países no mundo, isso não foi restrito, né? Agora na Espanha, em Valência. Então, assim, os eventos climáticos extremos. Na época de Kardec, se entendia que todos esses fenômenos, e talvez até fossem, devidos a causas naturais. Tá? Só que na situação que nós temos hoje, eles já não são mais causas naturais. O Brasil não teve 20% de todas as mortes do planeta porque existiam aqui espíritos devedores que precisavam resgatar os seus débitos. Não, é um problema nosso que a gente não soube lidar com um evento complicado como foi a pandemia. Outros países tiraram de letra, né? Atenderam às recomendações da OMS e se saíram muito bem no enfrentamento da pandemia. A fome, tanto em Gaza quanto em Cuba, também não é devida a catástrofes naturais, né? Ali tem mãos, interesses econômicos muito bem definidos que estão tentando
A palavra é essa, né, gente? É subjugar essas pessoas à base da fome, para fazê-las ou sair, ou desocupar o espaço, qualquer coisa, tá? Que o valha, mas que é um interesse em subjugar essas pessoas para que elas atendam seus interesses, suas prioridades. As inundações também, não precisa nem a gente dizer que não tem nada de natural mais. Então, é outra questão que a gente tem que fazer, né? É como considerar essas situações quando a ação humana pode minimizar os seus efeitos? A ação ou a não ação, né? Se suspendesse os bloqueios em Cuba hoje, com certeza haveria um alívio muito grande para aquela população. São 11 milhões de pessoas sendo esmagadas por políticas de bloqueio muito violentas e, ao mesmo tempo, por incompetência governamental, que não tem como negar, tá? O caso ele é bem complexo. E aí, desse passo inicial, Kardec vai então dar um outro passo em obras póstumas. Ele está tentando estudar esse assunto e ele faz uma pergunta aberta aos espíritos. E o espírito que se manifesta é o espírito da senhora Clélia du Plantier, que era uma senhora da alta sociedade parisiense que havia falecido recentemente, era artista, era escritora, era uma mulher muito culta, desde a infância, uma garota prodígio, e era alguém bem vista pelo meio espírita. E ela responde, né? Ela responde que as leis naturais elas se aplicam ao indivíduo tanto quanto à família, à cidade, ao estado e aos próprios planetas, né? Então, assim, aí eu, na hora que eu estava lendo o texto dela, eu anotei assim que a gente tem que estar atento que naquela época a sociologia ainda não existia enquanto ciência. Então, ao ler os textos daquela época, a gente tem que estar atento que as abordagens provavelmente, na maioria dos casos, elas não vão levar em conta determinados enfoques que só se tornaram possíveis a partir de 1890, com a proposta metodológica do Émile Durkheim. Então, 20 anos depois da morte de Kardec, é que a sociologia vai ter o seu primeiro ensaio de uma epistemologia. Então, é natural que todos os autores daquela época, inclusive os espíritos, e esse é um dado interessante, né? Inclusive os espíritos, não tivessem ferramentas analíticas para fazer uma análise do ponto de vista da sociedade. Havia muito aquela visão de a sociedade é a soma dos indivíduos, né? Não se percebia a sociedade como uma estrutura diferenciada, que tivesse uma espécie de vida própria em razão do processo de sinergia que a teoria de sistemas, já em 1950, vai ampliar o nosso horizonte para a gente compreender também. E aí ela vai entender que as expiações também são solidárias. E que o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Então, esse espírito, a senhora Clélia du Plantier, ela vai dizer que da mesma maneira que as pessoas espiam, a coletividade está espiando os seus erros. Então, uma cidade, um povo que comete um determinado abuso, um determinado arbítrio, ele vai responder pelo crime cometido. Assim, a Europa responderia, em especial França, Inglaterra, Holanda, Espanha, responderiam pelos 500 anos de escravização do povo africano, responderiam pelo genocídio dos povos indígenas da América. Então, as sociedades elas respondem coletivamente pelos crimes por elas perpetrados. Porque, e os grupos sociais evoluem em conjunto, ela vai chamar atenção para isso, né? E as justiças que não decorrem da vida presente, aí ela vai voltar lá naquele raciocínio de Kardec de causas anteriores das aflições, né? E aí que a gente precisa ter o cuidado de levar em conta o aspecto sociológico. Ela vai dizer que as justiças que não decorrem da vida presente são resgates das dívidas do passado. Tá? E a gente só tem que tomar esse cuidado, porque a gente sabe que existem causas do presente que não são devidas ao indivíduo e que a gente precisa, então, discutir como é que a gente vai levá-las em conta. E aí ela vai terminar dizendo essas faltas coletivas é que são espiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos a pena de talião, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública,
socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Então, ela entende que, do mesmo jeito que os indivíduos resgatam, os povos também resgatam. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não o é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro. Ou seja, nós evoluímos coletivamente e respondemos coletivamente por tudo que nós fazemos. E nesse ponto é interessante a gente perceber a proposta, porque ela é consistente, a gente pensar que a gente evolui coletivamente. Mas Kardec vai chamar a atenção para alguns aspectos. Ele, na nota que ele coloca lá em Obras Póstumas, ele vai dizer, olha, é uma ideia nova, então ele já vai ter uma prudência. Ele vai dizer, olha, é uma ideia nova, como se dissesse assim, vamos com calma, é interessante. E ele vai dizer que a reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças. E aqui, de novo, a gente tem que lembrar que Kardec não tem também as ferramentas analíticas que a antropologia, a sociologia vão oferecer depois, para entender a questão de cultura, de como que a cultura modela o comportamento das pessoas que vão nascendo naquela sociedade, né? Então, e a atenção também que as raças aqui é um termo que a gente não usa mais hoje, fora aliás, não deveria usar nem no meio espírita, né? Então, dos povos, dos diferentes povos, a gente deveria terminar por aqui. E aí, o Kardec vai entender que o passado sombrio da França, de toda a Europa, ele se manifesta nas atuais tragédias coletivas. Ele vai entender, inclusive, que a Revolução Francesa, por exemplo, pode ser o resultado desse desbordar das paixões, né? E ele vai colocar que é uma simples teoria, mas as convulsões sociais são revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os acicata. E aí o Espiritismo vai ensinar que se as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, os progressos realizados em comum são igualmente solidários. Ou seja, nós crescemos, evoluímos juntos. E aí nós vamos ver essa ideia culminar na obra de Chico Xavier, com aquela lição assinada por Humberto de Campos em 1961, em dezembro, quando o noticiário do Brasil inteiro repercutiu aquele incêndio, que foi um caso horroroso do Gran Circo norte-americano. E aí a gente tem que pensar assim, olha, o que será que motivou aquela resposta, né? De alguma maneira aquilo influenciou. E aí para quem já leu o meu livro O Processo Mediúnico, eu vou falar com mais tranquilidade. Se alguém não leu, depois a gente pode conversar. Eu não sei se Chico ou Humberto de Campos, que ficou tão impressionado com aquilo, que fez aquela associação entre o incêndio do Gran Circo norte-americano e aquela ocorrência na Gália Antiga, quando teriam sido sacrificados lá centenas de cristãos para promover um espetáculo para um visitante ilustre, né? Então, aquela associação aparece numa crônica do Humberto de Campos e, vinculando esses dois eventos, a partir dali o imaginário espírita vai associar tudo o que acontece a vidas passadas, tá? Aliás, até as causas sociais da vida presente vão ser ignoradas. O raciocínio é muito simples, né? Se você está sofrendo hoje é porque você mereceu, é porque você está pagando alguma coisa. Então, e a gente tem que refletir sobre isso com muito cuidado, porque isso vai contra muitos fatos históricos, como, por exemplo, a gente vai perguntar assim, tá, então Jesus foi uma exceção, vamos considerar que Jesus foi uma exceção, né? Que ele sofreu sem estar pagando por nada do passado, mas aí Pedro, Paulo, Tiago, todos os outros apóstolos que morreram martirizados, todos aqueles cristãos que naquela época foram martirizados, eles estavam pagando alguma coisa do passado, não tinha nada que agora alguém, né, cobrar essas coisas, porque aquelas pessoas que agiram daquele jeito estavam simplesmente permitindo que a justiça divina cobrasse dívidas do passado daquelas pessoas. Então, assim, isso cria uma desconexão muito grande na lógica da teoria espírita. E aí, então, os questionamentos que a gente precisa se fazer, eu vou fazer os questionamentos todos em cima do caso do Gran Circo norte-americano, porque eu acho que eles valem para qualquer situação. Tá? Se o gerente do circo, porque o problema lá foi isso, né? O gerente tratou mal um funcionário, demitiu esse funcionário de maneira um tanto desrespeitosa, o funcionário ficou aborrecido, ficou revoltado com o circo, com o dono do circo, com o gerente, com todo mundo, e chamou um colega dele para botar fogo no circo. E ele queria botar fogo na hora que estivesse cheio de gente, né? Então, assim, se o gerente não tivesse tratado mal o funcionário, isso não teria acontecido. Então, o gerente,
ele não pode ser responsabilizado por ter tratado mal o funcionário, porque dependia desse tratamento dele esse processo de resgate que estava sendo planejado há já quase 100 anos, né? Porque esse projeto, se é assim, se essa teoria faz sentido, esse projeto estava tramado desde 80 anos atrás, porque lá dentro do circo tinham velhinhos, idosos de 80 e poucos anos de idade levando seus netinhos para ver a sessão do circo. Né? Tinham pessoas idosas lá com seus netinhos, né? E tinha casais levando seus filhos, tinha crianças já nos 4, 5 anos de idade, então tinha todas as gerações ali. E se essa teoria estiver correta realmente, esse evento teria sido planejado lá mais ou menos 80 anos antes, e, portanto, nada poderia dar errado, porque senão furava o plano divino, né? Aí a coisa não ia dar certo e aquelas pessoas estavam sendo cuidadosamente reunidas ao longo desses 80 anos para ressarcirem ali seus débitos do passado. Então o gerente não tinha opção de não tratar mal aquele funcionário, porque senão ele atrapalharia esse planejamento inteirinho, jogava por terra. Né? O funcionário também não poderia engolir a humilhação que ele sofreu, porque se ele engolisse aquela humilhação, se ele não se revoltasse, ele poderia melar todo o projeto. Então, dependia da revolta dele o êxito do projeto. E o colega que o ajudou também não poderia tomar uma atitude diferente, não poderia, por exemplo, falar assim, cara, você ficou doido? Você ficou doido? Pôr fogo no circo cheio de gente daquele jeito? Tem criança lá dentro. Não, ele não tinha essa opção. Tá? Ele não tinha essa opção, porque senão ele poderia colocar em risco o plano que já estava cuidadosamente elaborado desde 80 ou 100 anos atrás. E a lona teria que ter sido mesmo trocada. Tá? Ele não podia continuar com a lona antiga, que não era inflamável. Tá? Ele tinha que trocar a lona por aquela nova, que era altamente inflamável. Porque esse também foi um dos fatores que levou à tragédia, a lona ser tão inflamável. Né? E aí isso vale para a discussão de todos os personagens. Aquela tia do garotinho que morava lá do outro lado da cidade, lá no Rio de Janeiro, longe, e que foi para lá para passear com a família e levar o garotinho, ela não tinha como ter qualquer impedimento na viagem dela, porque ela teria que estar ali para falecer ao lado do seu sobrinho. A vovó, que passou mal e deu um jeito, ela não poderia ter ficado em casa nem se tivesse muito ruim. Ela tinha mesmo que tomar qualquer coisa e ir, porque tinha um evento, um resgate de dívidas esperando por ela ali naquele circo. Né? Então, essas 503 pessoas que faleceram, e mais as outras 2.500 que foram mais ou menos vitimadas, todas essas não poderiam deixar de funcionar como uma engrenagem perfeita para que aquilo acontecesse, conforme planejado 100 anos atrás. Né? Uma pessoa me disse, mas é isso que se chama providência divina. Eu falei, Deus me livre dessa providência divina, né? Porque, assim, credo, que coisa horrorosa. Então, assim, a gente tem que testar, a gente tem que fazer essas perguntas, sim, para verificar se a tese se sustenta, se a explicação é consistente. Né? E quando eu faço todas essas perguntas, a menos que entre um fator esotérico na jogada, uma energia transcendental, uma tal de lei de atração que atrai as pessoas para morrerem juntas, que atraem tragédias, que atraem incêndios, que atraem crimes, a menos que a gente admita alguma coisa nesse sentido, a explicação parece que não convence. Então, como é que a gente poderia entender? Aí eu vou voltar e vou buscar o que tem hoje, que eu acho que oferece uma resposta mais consistente. Depois que a gente já tem condições de avaliar as questões sociais de maneira mais consistente, através da sociologia, depois que a gente já tem a psicologia muito bem desenvolvida em vários sentidos, ainda que seja a partir de uma perspectiva materialista que iniciou lá, com já não vou lembrar o nome do moço lá não, né? Que criou o Monte. primeiro laboratório em 1710, né? Em 1870. Então, assim, então nós temos hoje ferramenta melhor para analisar isso. E aí, aí a pergunta que eu faço, não será mais fácil, não será mais interessante, e eu vou usar também o argumento da navalha de Ockham, porque a navalha de Ockham ela é muito usada no meio científico, no meio filosófico também, para dizer assim, olha, se eu tenho uma explicação com menos variáveis, mais simples, mais direta, mais objetiva, por que eu vou ficar inventando sofisticações para poder criar uma explicação ainda mais complexa e menos provável? Então,
eu devo escolher aquelas explicações que parecem mais fechadinhas em menos elementos ali e que dão mais fácil entendimento para o processo do que aquelas explicações muito esotéricas, muito transcendentais. Então a pergunta, não será mais interessante continuar considerando que essas ocorrências fazem parte do conceito de provação e não de expiação? Tá? Então não seriam expiações coletivas, seriam provações coletivas. E que o conceito de expiação se aplica tão somente a uma ou outra vítima daquela situação, que, por ter algum incidente no seu passado que possa ser, de algum modo, associado ao caso, sinta que está resgatando uma dívida que possa ter contraído diante de uma suposta justiça divina. Tá? Então, eu vou traduzir isso. Eu acho mais fácil, uma explicação mais coerente, pensar assim, olha, aquele acidente da TAM poderia ter sido evitado, né, com medidas de prudência em relação à reforma do aeroporto, que foi liberado de maneira inadequada. Tá? O avião teve, aliás, o piloto cometeu um erro grave ali, né? O piloto inverteu as manetes na hora que ele sentiu alguma coisa diferente, ele inverteu as manetes e um dos motores acelerou para o avião arrancar enquanto o outro acelerava para frear. Então, assim, isso descompensou inteiramente o avião. Foi um erro, né? Um erro grave do piloto. E aí, assim, não seria mais fácil entender que aquilo foi um acidente que poderia ter sido evitado, que os deslizamentos nas encostas do Rio de Janeiro poderiam ter sido evitados, que aquela enchente no Rio Grande do Sul poderia ter sido evitado, que as 1.150.000 mortes por Covid aqui no Brasil, pelo menos um pouco delas poderia ter sido evitado, né? Que a gente poderia não ter aquele horror acontecendo em Gaza, tá? Mas que algum espírito que esteja naquele ambiente, naquele meio, sofrendo essa situação e que tenha na sua consciência um sentimento de culpa por algo que ele tenha feito, parecido com aquilo que ele está vivendo hoje, para aquele espírito, aquele ali vai ser um processo expiatório. E se a gente tiver a oportunidade de dialogar com ele hoje, numa sessão espírita, ele vai dizer: eu estou pagando pelo erro que eu cometi. Olha, depois de 1.280 anos, a justiça divina está me cobrando, e eu sei que eu mereço, eu sei que eu devo, eu tenho que aceitar. Então, para esse espírito, com certeza, isso pode ser considerado um processo expiatório. O que não significa que seja um processo expiatório para todas as pessoas que estão sendo vitimadas por essas tragédias. Então, eu penso que assim fica mais fácil de a gente compreender esses processos, entender onde a nossa ação humana deveria incidir para evitar que eles aconteçam e como que a tão sonhada transformação social do Kardec vem exatamente no sentido de anular os fatores que são causadores dessas tragédias, anular as causas desses problemas sociais. Eu acho que assim a teoria espírita fica mais redonda, fica melhor de ser processada, porque nós vamos entender que enquanto sociedade, voltamos lá à questão 740 e 741, enquanto sociedade, é nosso dever prevenir essas tragédias, prevenir esses desastres, para evitar que eles causem sofrimento às pessoas que, afinal de contas, são todos nossos irmãos. Deixo para vocês agora, para a gente conversar a respeito. Obrigado, Elias. Você deixou aí o pensamento a respeito do tema muito claro, me parece. Vamos passar aqui para os colegas para ver o que eles têm a dizer. Vai lá, Ricardo. Elias, meu amigo, como sempre, excelente. Obrigado pelas suas ideias. A gente sempre vai abrindo a mente para algumas reflexões novas. Eu tenho lido alguns livros de psicologia evolucionária. Eles colocam que um dos universais da criatura humana é a identificação obrigatória de causa, né? A gente tem a necessidade mental de achar que todo fenômeno precisa ter uma origem lógica. E quando não tem, se inventa, né? Parece que é uma necessidade de segurança nossa. Construímos a nossa mente num período de extrema insegurança e a gente passa a acreditar, segundo os psicólogos, que quando a gente acha que tem causa, tem controle, né? Então, alguém causou, tem motivo. Isso gera uma certa segurança no ser humano. Então, essa necessidade de identificar causas. Você explicou muito bem isso, né? Se Deus golpeia a humanidade com tragédias para fazê-la evoluir, e antes da humanidade
golpeava a terra com tragédias para quê, né? Então, é perfeito, seu raciocínio é absolutamente coerente, né? Os dois grandes problemas que eu vejo na análise que habitualmente a gente faz com as chamadas expiações coletivas, o primeiro é essa questão teleológica, admitir de forma absurda que aquilo aconteceu para, né? Então, o avião caiu para, a pandemia de Covid veio para, isso é um absurdo de todo sentido, né? As coisas aconteceram por motivos diversos, alguns falha humana, outros não, decorrentes de fenômenos geológicos, fenômenos biológicos, enfim. As coisas aconteceram porque aconteceram infelizmente, muitas pessoas foram acometidas. Esse é o primeiro erro que eu acho. A gente gerar um pensamento teológico em tudo que acontece. O segundo é a generalização. E você foi perfeito, né? Todos que estavam lá todos que foram queimados na Boate Kiss tinham sido nazistas. Essa ideia também é absurda, né? É matematicamente até complicado, né? Imaginar que todos reencarnaram no Brasil para se encontrar ali e tal. Então, eu concordo plenamente com você nesse sentido. Agora, eu não vejo problema na ideia da expiação coletiva, como eu não vejo problema na ideia da prova coletiva e da missão coletiva. Eu não vejo problema que alguns espíritos, na sua tragédia reencarnatória, tenham definido uma determinada missão coletiva juntos, iriam trabalhar em determinado setor. Uma prova coletiva, juntos iriam viver uma experiência de crescimento ou uma expiação coletiva. Eu não vejo essa ideia em si problemática, da mesma forma que eu não vejo uma missão coletiva ou uma prova coletiva, sem generalizar de forma alguma, mas admitir que alguns, dentre aqueles que foram vitimados por determinada situação, sim, se comprometeram da mesma forma e vieram juntos, são espíritos afins. Então, não vejo problema nessa ideia da expiação coletiva existir. O problema que eu vejo é a teleologia aconteceu para e que todos estejam envolvidos, tá certo? Agora, a grande questão desse nosso pensamento, o pensamento que você vem desenvolvendo e que muitos espíritas vêm desenvolvendo, do sofrimento dos inocentes, ele é muito problemático. Ele é problemático, primeiro, porque isso é a grande espinha filosófica da doutrina espírita. A gente sempre achou que a gente se diferencia das outras tradições religiosas porque a gente dá um sentido ao sofrimento dos inocentes. Quer dizer, há uma finalidade, há uma causa, há uma origem. Isso sustenta a nossa fé e tem sustentado a nossa fé. Acreditar que aquela pessoa que está sofrendo inocentemente está sofrendo por algum motivo. E o segundo, o respaldo na literatura espírita. Nós não temos na literatura espírita de ponta, né, desde Kardec, passando pelos clássicos, pela obra mediúnica do século XX, não é só Chico, é Ivone, é Divaldo. A gente não tem material que sustenta essa ideia de que uma criança levou um tiro numa bala perdida porque simplesmente estava ali e não tem nada a ver com o passado. Eu acho problemático essa tese por uma falta de substrato doutrinário, de literatura a esse respeito. Eu acho que isso é uma construção que muitos de nós estamos apresentando agora, mas não há respaldo nos espíritos. Então, eu vejo como um problema. Eu gostaria, obviamente, de ouvir a sua opinião a respeito. Vamos lá, Elias. Quer falar de uma vez? Ou a Uai, gente já passa quer para. direto? Ou você que sabe. Ah, direto, ninguém levantou a mão ainda. A gente fica Então vamos aguardando. direto lá, Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Ricardo, olha, eu debater com você é um negócio assim maravilhoso. Eu queria até poder fazer isso mais, viu? Porque você constrói muito bem a sua argumentação e aí o debate fica muito rico, né? Sai muito enriquecido. Eu anotei 3 pontos aqui. Você falar das expiações coletivas. Eu concordo inteiramente com você.
O Kardec, inclusive, ele, nesse mesmo artigo que não foi publicado, que está em Obras Póstumas, ele fala dessa questão de nós evoluirmos em grupo, que também está respaldado em Santo Agostinho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que nós formamos famílias pelos laços do Espírito e evoluímos coletivamente, né? E que normalmente o Espírito reencarna no mesmo meio daqueles com quem já conviveu, a fim de estabelecer, né, novas relações, etc. Então, assim, quanto a isso eu não tenho dúvida, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que é possível que lá naquele Gran Circo tivesse ali um grupo ali de uma meia dúzia, 8, 20 pessoas, tá? Que eram até familiares, né? Já chamou o tio, chamou os sobrinhos, foi todo mundo junto, e aquela família tinha mais ou menos o mesmo comprometimento lá no passado. Tá? Então, eu concordo inteiramente com você nesse sentido. Eu só coloco alguma restrição na ideia de que tenha sido planejado que eles fossem participar daquele evento. Porque aí você coloca um componente de fatalismo que fica muito difícil de ser conciliado com o restante da doutrina espírita. Porque fatalidade e livre-arbítrio são duas coisas que não encaixam. Falta dente nessa engrenagem para encaixar uma coisa na outra. Porque se a pessoa tem livre-arbítrio, se as pessoas têm livre-arbítrio, então não há como você garantir que determinados fatos acontecerão. Não vejo como. Aí as pessoas vão usar Deus, onisciência, aí vão usar conceitos que eu digo, são conceitos metafísicos, né? São conceitos transcendentes, que a gente não tem como sequer saber se eles fazem sentido. O próprio conceito de justiça divina, ele é um conceito ocidental, ele é um conceito judaico-cristão. Se a gente sai daqui, vai para a África, ou vai para a Índia, vai para a China, ou entra aqui para a floresta amazônica e vai conviver com os povos Yanomami, esse conceito lá não existe. Simplesmente não existe nada parecido entre eles, né? Então, isso é uma perspectiva que é muito nossa. Então, pensar que uma expiação possa ter sido planejada para dar aquela tragédia, aquela desgraça, e aquelas 20 pessoas espiarem juntas, sabe, com as outras 480 que estavam ali, eu acho que aí a gente força a barra de novo, sabe? Mas eu concordo com você que é possível que coletivamente a gente esteja sofrendo alguma coisa que seja. Inclusive, Kardec fala isso, né? Ele diz que certas, por exemplo, eu não tenho dúvida de que os estadunidenses como um todo sofrerão consequências da eleição do Donald Trump, né? Isso vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Assim como nós aqui estamos sofrendo as consequências do desgoverno Lula. A gente está vendo aí todo dia nas redes sociais mostrando como que o Brasil está caminhando cada dia mais para o buraco, a situação piorando cada vez mais, a economia em frangalhos, o mercado alarmado porque o Lula está complicando a economia do Brasil como um todo. Isso é um problema coletivo nosso. Por quê? Porque fomos nós que elegemos Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. Então, nós vamos pagar por tudo que vier de problema a partir do governo dele. Ou vamos, né, nos vangloriar pelos acertos que ele venha a cometer de repente. De repente, a gente vai perceber que ele vai cometer acerto, reduz o desemprego, não sei o que mais, melhora o poder aquisitivo do povo, melhora a condição das pessoas pobres, e de repente a gente está falando, não, que coisa boa, está aí melhorando então, e aí coletivamente a gente colhe, seja o benefício, seja o prejuízo, né, das escolhas que nós fazemos coletivamente, né? Então aí eu concordo com você que o conceito ele se mantém, ele está de pé. Kardec admite esse conceito, inclusive, né? Na época dele ele já percebeu que esse conceito faz sentido. A questão do sofrimento dos inocentes, eu creio que o problema é que a gente elimina duas variáveis, porque a doutrina espírita ela está estruturada em 3 causas para os sofrimentos. Os sofrimentos humanos, para a teoria espírita, eles se assentam em possíveis 3 causas. Uma delas é provação. O que é uma provação? Provação é uma circunstância ordinária da vida que, apesar de causar sofrimento, ela pode resultar em algum aprendizado para o espírito. Então, o fato de acontecer uma coisa que não tem nenhuma vinculação com, né, um acidente, a pessoa bateu no meu carro, quebrou minha perna, né, e está toda uma complicação, mas eu posso aprender com isso. Aliás, na palestra de terça-feira lá na Fraternidade, quem fez a palestra foi um paralítico, e ele falou, gente, não vem com essa conversa de karma para o meu lado, porque eu não engulo isso para o meu caso. Falou, não tem nada a ver comigo, né? Eu não tenho karma nem dívida nenhuma com relação a isso aqui. Isso aqui foi uma ocorrência. Quando eu era garoto, eu contraí paralisia infantil e estou tendo a oportunidade extraordinária de aprender a viver como um deficiente físico.
que se eu não tivesse contraído a poliomielite, eu jamais teria essa oportunidade. Então, não fale em karma comigo, não, porque no meu caso é oportunidade de crescimento. Eu achei fantástico ele colocar assim. Então, o primeiro fator é prova, que é isso que ele disse no caso dele, né? É uma oportunidade que eu tenho de aprender, me desenvolver espiritualmente. O outro fator é a expiação. Tá? Eu tenho alguma causa no meu passado que me vincula a uma coisa semelhante. Na hora que aquilo acontece, eu falo, diz, o que é isso? Né? Estou pagando pelo erro que eu fiz. Tá? Ainda que seja uma coisa que não obrigatoriamente teria que acontecer. Mas na hora, meus mecanismos mentais aqui associam, fala, olha aí, estou pagando pela besteira que eu fiz. Né? E pronto, eu estou me sentindo pagando e pronto, e acabou. É um processo que é psicológico meu e todo mundo tem que respeitar, porque sou eu resolvendo meu mundo interior com as minhas culpas, meus problemas. E o outro fator que existe é a missão. A missão. As pessoas podem sofrer por abraçar determinadas missões. Aliás, a gente sabe que abraçar determinadas missões implica em sofrimento inevitável. Eu vou dizer um deles, entrar para a política. Principalmente dependendo do que você for fazer, você corre sério risco de perseguição. Alguns correm risco de morte. Né? Vou citar outro exemplo, o padre Júlio Lancelotti. Ele abraçou o trabalho de cuidar do pessoal de rua em São Paulo. O que ele apanha por causa disso não está no gibi. Os discípulos foram todos martirizados por quê? Porque entenderam de seguir aquela criatura atrapalhada chamada Jesus de Nazaré. Então, esse povo tem que acabar com tudo. Né? Como disse uma pessoa hoje na rede social, num comentário, ela falou assim: olha, o que nós temos que fazer é acabar com todos os esquerdistas desse Brasil. Então, cuidado, se você for de esquerda, você está correndo risco, viu? Né? Então, assim, então são três na doutrina espírita: provação, expiação e missão. Todos os três podem causar sofrimento, podem ser causa de sofrimento. Então, não dá para a gente pensar em sofrimento, essa questão do sofrimento dos inocentes. Tá? A pessoa sofre injustamente, sim, e isso faz parte da teoria espírita. Não existe na teoria espírita a situação de que todo mundo que sofre tem alguma coisa no passado para resgatar. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. O que Kardec fala é que sempre que não houver uma causa evidente, no momento atual, nós podemos verificar se isso não remete a um passado. É isso que Kardec diz. Né? E o fato de Kardec dizer ainda não significa que a gente não possa discutir sobre que circunstâncias isso aconteça. E aí, o último caso que você colocou, que é a fundamentação doutrinária para essas novas explicações que estão surgindo, eu tenho uma informação muito boa para compartilhar com você. Eu acho que, não sei se você já leu o processo mediúnico, né? Mas no processo mediúnico, nessa pesquisa que eu fiz, que resultou naquele livro, a primeira grande decepção que eu tive foi de perceber que os textos mediúnicos, eles sempre falam daquilo que já está consolidado no ambiente humano. O próprio Kardec diz isso, tem um artigo muito bom no livro Obras Póstumas, onde um senhor que era leitor da Revista Espírita manda uma carta para ele, mostrando onde que as principais teses do Espiritismo já estavam sendo defendidas por outros autores anteriores a Kardec. Então, ele vai mostrar para Kardec como que o que ele está trazendo realmente converge com toda a sabedoria que nós já tínhamos. Kardec vai dizer isso. Ele diz isso no que é o Espiritismo, ele diz na conclusão do Livro dos Espíritos, ele diz que o Espiritismo nada traz de novo, que o que o Espiritismo resgata é essa sabedoria que sempre esteve presente na humanidade e que ele consolida e disponibiliza de uma maneira organizada para o entendimento de todos. Né? Ele vai dizer isso no que é o Espiritismo, da mesma maneira. Então, assim, eu vejo que a hora que a gente começar a se entender a respeito desse assunto, pode ter certeza que as mensagens mediúnicas vão começar a replicar isso. Tá? Porque as mensagens mediúnicas, elas realmente também repetem aqueles conhecimentos que estão já no contexto das discussões. Por incrível que pareça, toda a obra literária de Francisco Cândido Xavier, eu arrisco dizer assim, eu acho que a gente pode até continuar insistindo em buscar exceções, mas ela vai, de certo modo, expressar questões que já estavam sendo discutidas. O Signat faz uma provocação que é muito interessante, fala assim, olha, ninguém antecipou a internet, ninguém antecipou a inteligência artificial. Aliás, quem antecipou a inteligência artificial foi um cientista, mas não um espírito. E esse cientista é o Arthur Clarke, no livro 2001 e uma Odisseia no Espaço.
Então, assim, o Júlio Verne fez mais antecipações que todas as comunicações mediúnicas que a gente pegar. Então, na verdade, a mediunidade ela não tem essa propriedade. Kardec explica isso no livro dos médiuns, que os espíritos não vêm para suprir a nossa necessidade de pesquisa científica, de busca de entendimento, né? E que eles não vão nos poupar do nosso trabalho. E talvez até eles não tenham elemento para isso. Porque talvez o conhecimento seja produzido nessa interdimensionalidade da existência humana, onde com a assistência dos espíritos, a gente vai caminhando com essa ferramenta chamada ciência, filosofia, e vai ampliando as discussões. E aí, sim, os espíritos também vão aprendendo junto com a gente vai aprendendo encarnados, espíritos, e a gente começa a construir novos conhecimentos, e eles passam a ser expressados também nas mensagens mediúnicas que começam a acontecer a partir daí. É como eu consigo compreender hoje, tá? É como eu compreendo hoje. Elias, vamos ouvir agora o que, que o Eli tem para mandar para você aí. Elias, mais uma vez, obrigado pela presença, pela exposição. Eu acredito firmemente, né, de que é através dessa troca de ideias, de debate, às vezes, né, nem sempre concordando com isso ou com aquilo, mas que é feito estudo espírita, né? Um estudo espírita que alguém fala, apresenta o que está escrito, todo mundo, é isso mesmo, né? Perde o sentido daquele caráter, né, da gente efetivamente progredir no pensamento espírita. O tema das expiações coletivas é um tema que tem sido volta, né? Justamente por causa dos problemas que você colocou em várias das ideias, ou pelo menos como essas ideias são apresentadas, e que eu acho que essa discussão, essa troca de ideias, ela é fundamental, mesmo que a gente ainda tenha muitas dúvidas sobre várias coisas, né? É, eu vou pontuar só algumas coisas que tanto você quanto o Ricardo já falaram, mas só para ver, reforçar a sua opinião ou dar uma perspectiva. Primeiro, eu acho que uma questão é que a ideia de expiação, que é uma ideia doutrinária, né, ela é apresentada como uma lei no Espiritismo, né, como algo que é assim, verdade, que acontece, que é um fenômeno natural que ocorre no processo expiatório. Eu acho que o problema com isso é a forma como ela foi apresentada na codificação, vamos chamar de codificação, né? Que aliás é tema do nosso próximo TED, que é esse caráter muito punitivo associado à ideia de expiação. A ideia de que o processo expiatório ocorre para a pessoa pagar alguma coisa, que é uma cobrança que Deus está fazendo, quando, dentro ainda, né, da perspectiva que você mesmo levantou, é mais fácil, pelo menos para mim, entender a ideia do processo expiatório associada à culpa que é gerada, a uma questão psicológica que é gerada no próprio espírito, a partir do momento que ele reconhece o erro cometido. Essa culpa, muitas vezes, pelo menos em alguns casos, atinge um grau tão grande que o espírito só vê saída se ele sofrer aquilo que ele fez sofrer. E aí vem o processo expiatório, não por uma cobrança divina, né, ou por uma providência divina, mas o fato desse processo ser um processo tão comum, pelo menos no estágio evolutivo que a maioria de nós se encontra, dessa questão da culpa, faz com que se torne quase que uma lei mesmo, porque vai ocorrer com inúmeros indivíduos, né? é, Ocorre individualmente e, quando são erros cometidos em conjunto, vai ocorrer coletivamente. Eu acho que o nosso problema com a questão do coletivo é achar que é sempre, e se isso vocês já falaram, mas só para reforçar, é sempre achar que é todo mundo que está envolvido nessa tragédia está relacionado ao mesmo erro. Só fazendo uma analogia, se 500 morreram no circo, pode ser que não seja devido ao mesmo evento gerador. Por exemplo, como hipótese, pode ter ocorrido gente queimando gente ao longo de 1000 anos.
e reúne ali, não necessariamente todos, espíritos, ou estavam ali espíritos, que tinham essa associação a esse processo. Então, uma das coisas que eu acho complicada em relação à expiação coletiva, primeiro é imaginar que todo mundo estava envolvido exatamente na mesma causa anterior, né? Essas causas, a quantidade de vida que a gente já teve, essas causas são muito variáveis, né? E não necessariamente precisa estar todo mundo envolvido no mesmo processo. O segundo é achar que todo mundo precisa estar no mesmo lugar. Vou pegar o exemplo da Covid. É óbvio para mim, né, e para outras pessoas não, que nem todo mundo, quase todo mundo que morreu na Covid não era um processo de expiação coletiva, o que não impede que alguns estivessem envolvidos em expiações individuais, mas que o processo coletivo causou a desencarnação, ou causou o sofrimento, ou causou a dor, né? Então, não é necessariamente, no meu ponto de vista, uma coisa de estar todo mundo no mesmo local da tragédia, ainda mais hoje, né? Que as tragédias podem ocorrer de uma forma globalizada, vamos dizer assim, né? Então, pode ser encarado como expiação coletiva, no sentido em que alguns, imagino um número bastante reduzido, de espíritos poderiam ter comprometimento de alguma forma no passado, com situações que estivessem relacionadas, por exemplo, com a pandemia e vieram a desencarnar. Então, mas a gente imagina que expiação coletiva tem que estar todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora, e que aquilo vai acontecer igual para todo mundo, né? A terceira coisa que eu acho que a gente precisa lembrar quando discute expiação, que expiação não é só morte. Expiação é um processo que ocorre durante a vida. Então, tem muito grupo coletivo sofrendo processo expiatório, mas que não necessariamente estão morrendo por causa disso, mas estão sofrendo por causa disso, né? Então, a expiação coletiva, eu acho que é o que você comentou. Depois da tragédia do circo, a ideia de expiação coletiva ficou ligada às tragédias. Mas a tragédia ocorrendo cotidianamente, sem que esteja causando necessariamente a morte, mas está causando sofrimento. E causando sofrimento coletivo. E esse sofrimento coletivo, de certa forma, pode ser encarado como um processo de expiação coletiva, né? Outra questão relacionada a isso é que, embora em todos os casos que você citou praticamente haja uma interferência humana, o fato de haver interferência humana ou a omissão humana, né, ou a provocação humana em determinadas dessas tragédias, que você citou, né, a questão de Gaza, de Cuba, das enchentes, etc., etc., o fato de ter uma participação humana não necessariamente remove a ideia de que a expiação foi coletiva, uma vez que ela aconteceu. Eu estou dizendo assim, a gente considerando a independência da causa, mas o fenômeno em si, o fenômeno foi um fenômeno expiatório para muitas pessoas, independente de qual foi a causa que gerou aquele fenômeno, né? Porque aí eu acho que a gente tira essa ideia do planejado, essa ideia né, do estabelecido, etc., etc. Dito de outra forma, ela passa a ser uma expiação depois que acontece, não antes de acontecer, né? A partir do momento que aconteceu, a gente diz, nossa, foi uma expiação coletiva, né? E não independente do que nesse momento, ou nessa situação específica, causou aquele processo coletivo, né? Então, eu acho que feitas essas ressalvas, a ideia pode ser discutida, né? E pode ser melhorada, né? Principalmente se a gente mudar a linguagem que foi usada para apresentar essas ideias, né? Não só na codificação, mas mesmo na obra do Chico, a ideia de que tem uma conta, de que você está em débito, de que você tem que pagar e não sei mais o que, ainda persiste, né?
no meu entender, como fruto de um atavismo religioso muito grande que existe, né? Eu acho que hoje, tanto do ponto de vista da psicologia, como o Ricardo colocou, quanto de outros estudos, a gente tem melhores explicações para o processo, sem necessariamente ter que eliminar o processo e dizer que não existe, né? Eu acho que ele pode ser explicado de outra forma. E um último ponto, que eu já falei muito também. Você citou, por exemplo, os apóstolos, discípulos e aquele monte de cristão que sofreu, né? O problema é que a gente não sabe o passado deles, né? Nada impede que aqueles apóstolos estivessem realmente passando por expiações devido ao que eles cometeram antes, né? Porque naquela encarnação, tudo bem, né? Estão ali acompanhando Jesus, etc. Mas como espíritos, sabe-se lá o que eles aprontaram antes, em encarnações anteriores. Então, eu acho que, assim, como hipótese, né? Não é necessário a gente eliminar que alguns deles estivessem passando por processos expiatórios individuais também, né? O fato de, naquela encarnação, terem uma outra perspectiva, ou terem uma mudança no comportamento, não significa que em processos anteriores eles não tivessem dado, né? Ou gerado neles mesmos essa necessidade desse possível sofrimento, né? Já ir misturando, né? Um sofrimento que misturaria um processo expiatório com a situação em que eles viveriam, então, como prova e até como uma missão, né? Como um exemplo, etc, etc. Misturando essas ideias todas numa encarnação específica. Ô, Elias, acho que eu vou voltar para você de novo antes de passar para o Paulo. O que você acha? Uai, Se quiser fazer algum pode ser, comentário. porque a questão do Eli é tão extensa, Aham. mas eu acho que vai ser bom. Vamos lá. Eli, eu concordo inteiramente com você na questão do estudo espírita. Eu acho que é aqui que ele é construído, tá? Eu acho muito bom isso aí. E aí, sim, eu acho que o problema é cultural. A gente vem de uma tradição que considera, primeiro, que existem leis divinas que obrigam os indivíduos a determinados comportamentos. Isso a gente tem que entender que isso também é culturalmente construído, né? Se a gente compreende isso, tudo fica mais fácil, sabe? Até a gente compreender por que essa perspectiva punitivista está tão presente na nossa cultura. Isso não é presente em todas as culturas. Eu acho muito interessante saber que existem povos, outros povos, para quem, por exemplo, você matar uma pessoa, ninguém pode te recriminar por isso. E, pelo contrário, tem que respeitar a sua atitude, porque se você fez isso é porque você entendeu que aquilo era necessário e justo. Tá? Então, eles têm outros povos que têm outros procedimentos diante dessa situação, né? Por exemplo, recompensar a família da vítima de tal maneira, presentear a família da vítima, tratar bem a família da vítima, de tal maneira que eles sintam que eles foram compensados pela perda familiar e entendam que respeitem o motivo do outro e não desencadeiem um processo de vingança, né? Então é muito interessante a gente perceber que existem outras visões, né? Outros povos que, se alguém lesa alguém numa relação, por exemplo, ninguém vai enjaular ele, colocar ele numa jaula para ele pagar pelo crime que ele cometeu. Não, vão chamar ele, colocar na roda da família e falar assim: olha, vamos aqui agora resgatar a sua ancestralidade, resgatar a sua identidade, quem você é, porque você não é isso que você cometeu, né? Então é outra perspectiva. Então a gente precisa entender que nós estamos lidando com questão que é cultural. Aí vai, sim, débito, crédito, uma visão contábil, né? Uma visão contábil de vida espiritual, tá? A ideia de... E eu acho que você fechou a teoria com a sua fala, né? A gente precisa aprender a ver a expiação a partir do conceito de culpa e não do conceito de justiça divina, né? Então, e tem um livro que ilustra isso muito bem, que é um livro da Vera Marinzec, Deficiente Mental, porque foi um deles. O livro é maravilhoso. Tem gente que não gosta da Vera Marinzec, porque acha a literatura produzida por ela isso, aquilo. Eu não penso assim. Para mim, qualquer
material que tenha sido escrito um dia é alguma coisa para eu avaliar. E se é psicografado, então, melhor ainda, porque a pessoa que escreveu aquilo atribui isso a um espírito e eu preciso dar um crédito a essa pessoa e ver essa ideia como ela pode ajudar na compreensão do processo mediúnico. O livro da Vera Marinzec, ela coloca 3 amigos que fizeram um processo de execução de prisioneiros no passado. Um deles reencarna deficiente mental, o outro deles abraça o trabalho de médico na Cruz Vermelha para poder salvar vidas, em compensação às que ele tirou no passado, e um deles é um pobre coitado que está perdido no meio dos próprios processos psíquicos desordenados, sem saber o que fazer nesse mundo. Então é muito interessante como que ela mostra 3 perspectivas diferentes para pessoas que estiveram no mesmo evento no passado. Eu acho que é isso que a gente precisa compreender, sabe? E aí, usando o seu próprio argumento, eu acho que é possível que naquele circo lá no Gran Circo norte-americano, tivesse realmente aí até criei uns números aqui só para ilustrar, 23 pessoas que tinham participado daquele processo a que o Chico se refere lá nas antigas Galhas, tá? Botando fogo em cristãos e pisoteando por animais. Mas podia ter mais 35 ali que foram recentes da Inquisição, do processo da Inquisição ali da Europa, não só da França, mas da Espanha, Portugal, e que por acaso estavam reencarnados ali naquele ambiente e que a hora que aconteceu aquele incidente, por acaso esses 35 estavam lá dentro. Tá? Podiam ter lá 17 bárbaros ali da época da queda do Império Romano e que saíam botando fogo nas cidades. Podiam ter ali mais uns 6 nobres que botaram fogo na casa, lá na cabana onde os trabalhadores, os servos viviam, como um processo de punição ou de vingança por alguma coisa que eles fizeram. E 14 da Revolução Francesa, tá? Que saíram botando fogo ali e botaram gente, né? E aí 408 seriam pessoas que não tinham nada a ver, não tinha nada no passado deles que vinculava aquilo, e que eles estavam ali porque foram levar o parente, foram com o outro, foram com o amigo e etc. E acabaram entrando naquele livro, mas para eles ainda assim pode ser um aprendizado. Então, eu acho que inteiramente é viável essa explicação que você deu. Eu até escrevi aqui, ó, fechou. Expiação é algo que a gente só tem como saber depois que acontece, porque os personagens que estão vivendo ali estão sofrendo os processos conscienciais resultantes, né, daquela experiência que está acontecendo, que faz conexão com uma situação do passado. Mas aquele ato não foi planejado. O incêndio no circo não era para ter acontecido, né? A queda do avião não era para ter acontecido. Não era para ter morrido 1.150.000 pessoas de Covid aqui no Brasil, né? E aí você respondeu, a caso dos apóstolos, o erro é generalizar, né? Que é possível que algum ou alguns deles tivessem coisa no passado, perfeitamente. Então, o que eu quero fechar com isso é isso que você disse no final. Eu vou fechar da mesma maneira que você fechou. O que a gente precisa hoje é entender que em todos os acontecimentos da vida, nós podemos ter pessoas que estão naquele momento passando por uma prova difícil às vezes, uma prova que causa sofrimento, mas que, se souber tirar o devido proveito, pode ser um elemento de crescimento espiritual para ele. Nós podemos ter ali pessoas que, por estarem socorrendo outras, ou por estarem ajudando outras pessoas, né, num processo que a gente pode chamar de missão, também estão sofrendo as consequências daquilo, e algumas outras, sim, que por terem algum comprometimento do passado, elas vão se sentir espiando ou pagando dívidas do passado, né? Ou então na roda de Sansara, se ele foi indiano, é porque não escapou da roda de Sansara. Então, assim, nós vamos ter pessoas nas 3 condições em qualquer evento. Eu acho que fica mais fácil, sabe? A gente fechar a lógica da teoria. Então, eu acho que você completou a lógica da teoria para a gente poder fazer um fechamento assim muito bonito, e eu acho que aí a teoria fica bem consistente. Fechando a teoria, mas ainda não fechamos o TED. Está quase, está caminhando para o final. Paulo, vamos lá, vamos ver se você complica um pouco mais essa teoria. Paulo? Pelo que Paulo eu está estou congelado. vendo. Ah, deu. Tá, Moveu. tava. Paulo, tá ouvindo a gente? Eu estou ouvindo agora, deu uma congelada. Eu chamei você exatamente na hora que congelou. Fica à vontade Desculpa, aí. desculpa aí. Eu não sei se vocês vão ouvir, mas eu estou com um sambinha de fundo aqui que pode atrapalhar um pouco, mas está Não beleza, né? estamos Tá ouvindo, ótimo. não. Bem, quero agradecer ao Elias
estas falas sempre muito instigantes. E, para mim, são mais instigantes do que as falas em geral, né? E não tem nenhum problema nisso. Eu sou muito grato a isso e confesso a vocês, tenho um prazer enorme de estar aqui às sextas, porque sinto uma falta de fato, né? E aí agradeço ao Christian, ao Eli e ao Ricardo, porque eles nos proporcionam, de fato, momentos de reflexão que nos demandam inteligência, atenção, muito interessantes, né? Então, sou muito grato aos três e sempre grato a quem nos traz e expõe publicamente as suas reflexões de forma sistemática, né? Outro dia falei isso com o Adair, e isso é muito legal para a doutrina espírita, né? Então, muito obrigado. Agora, a mim me instiga muito, Elias, o seu pensamento, porque ele é muito inusitado para mim. Eu não sou nem tão novo e nem tão velho, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção por exemplo, eu não consigo identificar direito, assim, claramente, algumas críticas que você faz, que eu entendo que, ora, são a interpretações no âmbito do movimento espírita, por lideranças espíritas e por não lideranças espíritas, como eu, por exemplo, né? E eu não consigo identificar uma separação disso em relação a algumas críticas à doutrina, entendendo por doutrina o que eu chamo já há algum tempo de um amálgama entre o ensino dos espíritos e na sua objetividade possível, né? Quer dizer, o quanto a gente sabe do que a gente já estudou, que são ensino dos espíritos, e o quanto é interpretação de Kardec, que não menos que um espírito muito elevado também, né? O amálgama entre o arranjo didático de Kardec, que é genial, a escolha, por exemplo, do texto dialógico, e dentre inúmeras outras estratégias, né? Mas as próprias interpretações, enfim, isso é que eu chamo de doutrina espírita. E aí, nesse sentido, assim, eu não sei se no sentido que o Eli propôs, eu não vejo dificuldade ou incoerência entre a ideia ou a tese de expiações coletivas e a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita. Não vejo incoerência. Eu vejo também, por outro lado, né, muito exagero e má interpretação, né? Então, assim, eu acho que seria muito interessante você nos colocar, a mim seria muito interessante, como entender as expiações espíritas nesses dois universos, as interpretações dadas pelo movimento espírita e como entender as expiações coletivas no âmbito da doutrina espírita. Para dar um exemplo, os exemplos sempre são o diabo, né? Mas para dar um exemplo, do meu ponto de vista, os espíritos tratam como sinônimo os conceitos de alma e espírito. Mas o movimento espírita, por exemplo, na fala, e eu elenquei uma série de pontos onde os espíritos tratam efetivamente de forma indistinta os conceitos de alma e espírito, né? Agora, o movimento espírita ainda insiste, por suas lideranças e palestrantes, ainda insistem em afirmar que espírito é o conceito que os espíritos utilizaram para falar que são os desencarnados, e alma para falar dos espíritos encarnados. Eu não vejo fundamentação doutrinária nessa interpretação. Eu acho que é um engano. Agora, é claro, o nosso esforço é o de diálogo no sentido do melhor entendimento. E o melhor entendimento é o melhor entendimento fundamentado racionalmente. Porque aí eu poderia falar, por exemplo, sobre, né, a ideia do respaldo universal, né, ou do acordo universal do ensino dos espíritos, enfim. Mas
para eu assim, até para pensar os seus outros pensamentos, né? Como é que você vê essas duas coisas, né? Uma má interpretação de Kardec e da doutrina espírita por parte de integrantes do movimento espírita e, por exemplo, se a ideia de expiação coletiva ela é incoerente com a doutrina dos espíritos, quer seja do ensino dos espíritos, quer seja da sistematização proposta por Kardec. Ok, Paulo, muito obrigado. Muito obrigado pela sofisticação do raciocínio, que eu acho que o bom do TED é isso, né? Porque as perguntas elas são realmente provocadoras no limite assim da sofisticação intelectual, que é muito bom. É isso que enriquece o debate, né? Então, assim, essa questão que você levanta da crítica à interpretação de Kardec, ensino dos espíritos, eu queria dizer que bom, você sabe que o meu primeiro livro, Contextualizando Kardec, ele é fruto de uma análise comparativa de todo o texto kardeciano, tentando entender a fonte, lá na Revista Espírita, como é que Kardec compôs aquilo, tentando ver como é que ele montou o Livro dos Espíritos, principalmente, né? Eu centrei meu foco muito no Livro dos Espíritos, e assim, a gente criou uma ilusão aqui no espiritismo brasileiro de que a obra kardeciana é um compilado de espíritos superiores, sábios, que tinham uma mensagem que era realmente profunda, verdadeira, para trazer para a humanidade, sabe? E que eles trouxeram isso e Kardec organizou isso da melhor maneira possível e publicou na forma de livros para o conhecimento nosso. Eu vou falar assim, o mínimo receio de inquietar, tá, gente? Porque eu acho que aqui entre nós todos temos maturidade para não fazer muito floreio, né? Essa é uma lenda que foi constituída no meio espírita, sobretudo brasileiro. Kardec em nenhum momento diz isso, pelo contrário, ele usa para compor o Livro dos Espíritos, texto de um soldado que morreu num campo de batalha em Magenta, na Itália. Ele consegue falar com o comandante desse soldado, conversa com esse comandante e também usa respostas desse comandante. Dizer que esses homens eram espíritos superiores é inferência nossa. Né? Ele conversa com um ateu que havia falecido 2 meses antes. Ele evoca esse espírito ateu numa sessão da Sociedade Parisiense. Tem uma conversa com esse espírito, a conversa é muito enriquecedora, são 32 ou 36 perguntas que o espírito responde para eles. Ele tira uma meia dúzia e coloca no Livro dos Espíritos. Então, assim, a conclusão a que eu chego hoje, depois desse estudo que eu fiz, é que o trabalho de Kardec é extremamente autoral. A gente inventou aqui no Brasil essa ideia de codificador, como se ele fosse um secretário dos espíritos. Mas não, eu prefiro ver Kardec como um pesquisador, sabe? Alguém que se debruçou sobre a fenomenologia mediúnica do seu tempo, que recebia mensagem do Chico Xavier, do Divaldo, da Ivone Pereira, da Vera Marinzec, do Hercílio Mais, do João Nunes Maia, sabe? Daqui do pessoal de Juiz de Fora, o Vinícius, né? Lara, sabe? Chegava mensagem para ele, tudo quanto é canto. E ele pegava tudo aquilo e ia tentando dar uma organizada. Ele chega a falar na Revista Espírita que ele tinha mais ou menos em mãos 3.600 textos, né? E que desses 3.600, 300 seriam talvez publicáveis, mas que não mais que 100 teriam realmente algum conteúdo relevante. Né? Então, assim, é esse o trabalho dele, de um pesquisador que está de posse de textos produzidos mediunicamente, que tem um grupo mediúnico a seu dispor, que ele mesmo estruturou na Sociedade Parisiense, e que ali ele também faz ensaios, e que ele está registrando nos seus livros as conclusões desse enorme trabalho de pesquisa que ele está fazendo. Então, assim, eu tenho admiração profunda por esse trabalho de Kardec, pelo fato de ele ser um ser humano realizando um trabalho extraordinário de pesquisa e consolidando tudo isso, sabe, de uma maneira brilhante, como uma proposta inovadora de unir ciência e espiritualidade, algo impensável no século XIX. E até hoje impensável para muita gente. Então, eu vejo esse trabalho de Kardec, sabe? E aí o trabalho dele é aberto. Tanto que ele propõe que fossem realizados congressos periódicos, onde os pesquisadores trariam seus estudos e submeteriam aos pares, do mesmo jeitinho que se faz no meio científico hoje, para garantir que o espiritismo caminhasse lado a lado com a ciência. Sem o que, ele chega a escrever isso em A Gênese, sem o que o espiritismo suicidaria.
Então, ele percebe o espiritismo como um negócio que vai caminhando com o tempo, que vai progredindo, que vai mudando, que vai ajustando. Ele, em momento algum, pensa o espiritismo como um conhecimento pronto. Até por isso, hoje, muita gente não gosta mais de falar doutrina espírita, porque esse é um conceito do século XIX também, e que hoje, no século XXI, é muito mais interessante a gente falar num campo de conhecimento espírita, que é um campo que está em ebulição constante o tempo todo, né? Como estava na época de Kardec. O Rustang faz a proposta teórica dele, que é uma proposta religiosa, enquanto Kardec é vivo. E aquilo ali mexeu profundamente com a estrutura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a gente compreender que é um campo de conhecimentos que está em constante ebulição, a gente vai entender que tem uma pessoa propondo uma ideia, tem outro contestando, tem outro trazendo um acréscimo, como o Eli fez agora, né? Trazendo um acréscimo, falando, Elias, assim não fica melhor, né? E aí, essas ideias todas, esse conjunto em ebulição, é que vai pouco a pouco fazendo surgir um novo paradigma, vou usar agora uma linguagem do universo da ciência, né? Vai fazendo emergir novos paradigmas que vão construindo novas explicações, novos entendimentos e vai dando um novo desenho, né, a esse corpo de conhecimento que a gente chama de espiritismo. Então eu percebo assim, sabe? E acho que quando a gente percebe o espiritismo nesse sentido, a gente vai até entender essa questão do corpo e alma, que por acaso, não por acaso, né, é uma definição que Kardec faz lá na introdução do Livro dos Espíritos, que ele achou importante separar o conceito de espírito e alma, né? Mas que hoje a gente percebe que não faz muito sentido, sobretudo quando a gente está num planeta hoje totalmente integrado e a gente sabe que essa divisão ela é absolutamente cartesiana, resultado de um conflito entre uma filosofia de Platão e uma filosofia de Aristóteles e que até hoje não foi resolvido. Esse conflito caminha como duas vertentes, né? Como duas vertentes que vão avançando no tempo e que não conseguem estabelecer um diálogo. Então, eu acho muito interessante quando a gente percebe tudo isso e não tenta fechar o espiritismo em uma única visão hoje, porque hoje, mais do que nunca, a gente tem que reconhecer que o espiritismo é um campo de conhecimento extremamente diversificado, extremamente plural. Nas redes sociais, nós vamos ver umbandistas se apresentando como espíritas, esotéricos se apresentando como espíritas, né? E pronto, e a gente vai ter que entender que é assim que a coisa se coloca hoje, né? Eu não vou ter como silenciar nenhum desses movimentos, eles não vão conseguir me silenciar também, né? Nenhum de nós pretende silenciar um ao outro. Então, assim, eu vejo que quando a gente percebe nessa configuração, eu diria assim, atual, sabe? Fica mais fácil a gente conviver, inclusive, com as diferentes formas de pensar e de compreender. Porque é nessa discussão, como disse ele lá na fala dele, é nessas discussões que vai se depurando cada visão, cada compreensão, e vai consolidando, então, uma ideia que vai se tornar majoritária dentro do campo de conhecimento espírita daqui a 10, 15, 20 anos. E aí, até por incrível que pareça, os espíritos vão começar a psicografar mensagens falando dessas coisas também. A gente vai ficar todo mundo feliz que os espíritos estão confirmando as conclusões a que a gente chegou. Elias, a gente tem muito a te agradecer mais uma vez. Eu que Esse agradeço, eu que diálogo, essa agradeço. conversa aí saborosa, enriquecedora, né? Considerem isso o nosso presente de Natal aí do Espírita Info, né? Eu Divulguem, agradeço, muito obrigado. compartilhem com os amigos aí. Vamos agradecer também aos amigos presentes aqui. E a gente vai encerrando aqui, lembrando que tanto no site do Espírita Info quanto no YouTube vai estar gravado lá essa live. Então, quem quiser compartilhar depois, assistir novamente, está lá. Logo, logo chega lá, você pode acessar, tá? Vamos pedir. Ah, lembrando, nós voltamos para a última do ano no dia 20 de dezembro, portanto, daqui 2 semanas na sexta, nesse mesmo horário, tá? Vamos passar agora para o Zenóbio para ele fazer uma prece para encerrar para a gente. Vamos lá, meus irmãos. Vamos agradecer a Jesus, o nosso irmão mais velho, amigo e benfeitor, pela oportunidade que temos de, através destes momentos, abraçarmos e compreendermos o significado da nossa vida, da nossa existência, fazendo com que possamos construir dentro de nós o aperfeiçoamento moral a qual nós todos estamos destinados. Apesar da nossa inferioridade, não sabermos ainda distinguir certas premissas e certas inteligências,
são colocadas em nosso caminho para nos orientar, para nos ajudar a compreender por que estarmos aqui reunidos. Obrigado ao Elias, obrigado a todos que aqui compareceram, distribuindo os seus conhecimentos, as suas ideias para fortalecer ainda mais os nossos conhecimentos no nosso dia a dia. Que essa paz que envolve os nossos corações possa permanecer conosco durante toda a semana e até o nosso próximo encontro. E que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado, Elias. Fique em paz. E paz seja com todos. E que assim seja. Muito obrigado, Zenóbio. Muito obrigado a abraço, todos vocês. Tchau, Fica bem. pessoal.